tema da nossa oração por proteção hoje é proteção dos anjos. Como é que nós podemos usar o exército angelical para termos proteção? Vamos começar lendo o Salmo 91, os versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém? Essa é uma promessa de Deus que o Salmo 91 faz. Para quem? Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, não é? Para aqueles que fizeram do Senhor o seu refúgio e a sua morada. Ou seja, isso não vale para qualquer um, isso vale para quem está em aliança com Deus. Para quem já entregou a vida para Jesus, que já fez de Deus, né, a sua morada, o Altíssimo. Esta é uma promessa que vale para mim e para você que nos entregamos para Jesus. Bom, eu quero começar contando uma história para vocês, para exemplificar isso aqui, que é uma história que aconteceu com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi um profeta, né, o sucessor de Elias, que pregou no reino do norte, chamado também de Israel. Bom, naqueles tempos, né, do Eliseu, a Síria, que faz divisa com Israel, estava querendo invadir Israel e tomar tudo. E o exército da Síria era muito mais numeroso e tinha armas de uma tecnologia muito melhor do que Israel. Então, o rei da Síria, o que ele fez? Ele chamou, né, os seus principais generais, a sua inteligência, e ele falou o seguinte: nós vamos invadir Israel e nós vamos pegar Israel de emboscada. Nós vamos entrar à noite, eles não vão saber, e quando os exércitos estiverem marchando, a gente vai fazer uma emboscada neles e a gente vai destruir o exército, aí a gente toma o país. Acontece que Deus foi lá e avisou o profeta Eliseu exatamente o que ia acontecer e até onde os exércitos sírios iam entrar para emboscar Israel. E aí, então, o exército de Israel foi por um outro caminho. Quando os exércitos sírios chegaram lá, frustraram, né? Falaram: cadê esse povo? Eles não estavam lá. Aí eles voltaram e falaram: vamos fazer uma outra emboscada, agora nós vamos pegá-los naquele lugar lá, naquele caminho. Entraram de noite também, e quando chegou a hora do vamos ver, Deus revelou para Eliseu de novo, e Eliseu avisou o povo de Israel, e de novo os sírios deram com a cabeça, sabe, na água, né? Não virou nada. Depois de algumas vezes, gente, o rei da Síria ficou muito indignado. Falou: olha, tem alguém dentro do meu exército que está caguetando, que está revelando. Tem infiltração aí. Aí ele reuniu seus principais generais e falou assim: escuta, quem aí está aqui me traindo? Eu vou ler aqui o texto para vocês e depois eu vou comentar. 2 Reis, capítulo 6, versículos 11 e 12. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, quem é o traidor que está com o rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara, no teu quarto de dormir. Um dos servos dele falou o seguinte: rei, não tem moçade coisa nenhuma, não tem infiltração coisa nenhuma, não tem nenhum traidor aqui. Mas eles têm um profeta que Deus revela tudo, até o que o senhor fala lá no teu quarto de dormir, sozinho, Deus revela para o rei de Israel. Então é isso que está acontecendo. Daí, gente, quando ele ouviu isso, ele falou: quer dizer que é isso mesmo? É isso mesmo, esse profeta é maravilhoso. Bom, então tá fácil. Em vez da gente tentar matar o exército inteiro, vamos direto onde que está Eliseu. Onde é que está Eliseu? Eliseu está na cidade de Dotã. O que ele fez? Eles invadiram, também de madrugada, e foram
para Dotã. Quando o servo de Eliseu acorda de manhãzinha e ele sai para fora da casa, quem ele vê? Os exércitos dos sírios rodeando a cidade e aquele lugar também, porque eles não sabiam exatamente aonde que Eliseu morava, mas estavam lá rodeando tudo e prontos para matar Eliseu. Agora, presta atenção numa coisa, era um exército inteiro para matar um homem. Gente, acontece que o servo de Eliseu ficou apavorado, ele vazou voando. Entrou dentro da casa, acordou Eliseu e falou: meu Deus, estamos perdidos, o rei da Síria está com todo o exército aí para nos matar. Eu vou ler para vocês o que a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, ou seja, Eliseu, e saído para fora da casa, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Gente, a partir daí, eu quero começar a trazer algumas lições, algumas dicas poderosíssimas a respeito dos anjos e a respeito do exército angelical. É a partir de agora, meu lindo, minha linda, meu senhor, minha senhora, que você vai receber instrução poderosa, porque conhecimento é poder, para você lutar, para você saber usar os anjos para vencer o diabo todas as vezes que ele vier contra você. Amém? A primeira lição que eu quero dizer para vocês, ensinar para vocês, que a Bíblia diz, é que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós, tá? Eliseu, quando ele ouve o servo dizendo: eles estão aí, eles estão nos rodeando, vamos morrer. Eliseu não ficou nem um pouco apavorado, viu, gente? Como a maioria de nós ficaria. Por quê? Porque o jovem estava vendo o mundo físico. Eliseu, o profeta, estava vendo o mundo espiritual. Então, nesse momento, Eliseu ora a Deus e fala: Senhor, mostra para ele o que está acontecendo de fato. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É o que eu falei para vocês, essa é a primeira verdade. Maior são aqueles que estão conosco do que com os inimigos. Peço-te, Senhor, que lhes abras os olhos para que ele veja o que eu estou vendo, né? O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Gente, Deus não vai mostrar para todo mundo o mundo espiritual para que você creia. Deus permitiu aquilo na história daquele jovem porque isso ia estar na palavra. Porque o fato de você ver ou não ver não muda nada. A verdade é que a Bíblia promete, aqui no Salmo 91, que os anjos do Senhor vão acampar ao redor dos que os temem e os livra. Não foi isso que nós lemos nos versículos 11 e 12? Eu vou voltar a ler lá para vocês. Olha, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeçares nenhuma pedra. Então, gente, maiores são aqueles que estão conosco do que os que estão com o nosso inimigo. Então, o jovem que servia Eliseu, ele enxergou, viu aquele bando enorme do exército angelical, e aí ele ficou tranquilo, porque era muito maior do que o exército sírios. Entendeu? Então essa é a primeira verdade. Os anjos do Senhor, queridos, saibam vocês que quando houve a rebelião de Lúcifer, 1/3 dos anjos ficaram do lado de Satanás. Então, você tem 1/3 de demônios para 2/3 de anjos. Para cada demônio tem 2 anjos. A força que alimenta os demônios é o diabo. A força que alimenta os anjos é Deus. E eu te pergunto, quem que é mais forte, Deus ou o diabo? Então eles estão em menor número e infinitamente menos poderosos do que os anjos.
E mesmo que eu e você não vejamos, isso não muda o fato de que Deus prometeu que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Amém? Então essa é a primeira verdade, tá? Maior é os que estão conosco do que estão contra nós. A segunda verdade, meus lindos, é que os anjos de Deus seguem o comando de Deus. Eu vou repetir. Os anjos de Deus seguem o comando de Deus. No capítulo 6 de 2 Reis, versículo 18, a gente lê assim: E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Eliseu falando com Deus, fere, peço-te essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Gente, aqueles exércitos, eles iam matar Eliseu, era a coisa mais fácil, não precisava nem do exército, bastava entrar um soldado na casa de Eliseu armado, matava Eliseu e o servo dele. O que eles não contavam é que Eliseu era um homem que falava com Deus. E Eliseu falou, Deus, esses anjos que estão aí, tudo, eu te peço que eles sejam instrumento do Senhor, fere de cegueira. Eliseu até orou dizendo o que ele queria que Deus fizesse. E Deus comandou os anjos. E o que aconteceu? Deus feriu, os anjos feriram aqueles homens, o exército inteiro que estava lá, né, destacado para matar Eliseu, ficou todo mundo cego. Então Deus dá o comando segundo a tua oração. Então medo não adianta. O que adianta é você conhecer a palavra e a palavra te promete. No Salmo 91, Deus promete proteção para você usando os anjos. Os anjos vão rodear você, meu irmão. E olha que fala dos anjos no plural e usa você no singular. Quer dizer que cada pessoa tem um bando de anjos para nos proteger. Sabe? Isaías 54:17, Deus fala assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso aí é Deus te prometendo. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Olha aqui o que Deus está te falando. Ó, você, meu filho, dentre todas as riquezas que eu te tenho, eu tenho uma coisa que eu te dei e é tua por herança. É direito teu, ninguém pode tomar, ninguém vai te roubar. Quando vier uma arma forjada para te matar, não prosperará. Quando uma língua que amaldiçoe, a gente sabe que tem poder na língua, né, de morte, de vida. Quando uma pessoa lançar uma praga contra você, a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Sabe, o teu inimigo lança praga, faz mandinga, faz voodoo, faz o que for. A Bíblia diz, tu a condenarás. Gente, eu me lembro, no início da igreja a Church, na época ainda era Igreja Barra Funda, Batista Barra Funda. Não, antes disso, desculpe, eu era ainda, não tinha nem igreja, eu era recém-convertido e eu era inspetor de aluno numa escola da periferia de São Paulo. Tinha uma cozinheira lá que ela era macumbeira. E todo mundo morria de medo dela, porque ela tinha um centro poderoso, recebia políticos e tal. E eu comecei a falar de Jesus para todo mundo. Eu tinha 19 anos, tá? Tinha recém-convertido falando de Jesus para todo mundo. E quando as pessoas vinham falar dessa senhora, eu falava, você não tem que ter medo dela. Deus é maior que ela. E um dia essa senhora me chamou lá na cozinha. Ela falou, Lamartine, eu gosto muito de você, mas eu vou te falar uma coisa. Você não me conhece. Eu sou dona de um centro poderoso, e começou a citar o nome dos políticos, que eu não vou nem citar, que frequentavam. Você para de dizer que o meu Deus não tem poder, porque senão você vai ver o que é o poder do meu Deus. Gente, eu virei para ela e falei assim, pode fazer a mandinga que você quiser, mas eu vou te avisar. O que você fizer contra mim não vai pegar em mim, e vai voltar contra você. Eu te desafio. Irmãos, ela olhou para minha cara, abaixou a cabeça e afinou. Porque ela sabia que aqueles que estavam comigo eram mais poderosos que ela. Por causa dessa situação, eu ganhei a diretora, a dentista, todo mundo começou a me procurar. Pô, quem é esse jovem que tem autoridade contra essa mulher? Todo mundo abaixava a cabeça para ela, gente. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Então, toda língua
que for usada contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. Não é porque você é bonito, não é porque você merece, é porque você é filho. Herança é para filho. Então, meu irmão, não pode ficar com medo. Medo de demônio, medo de coisa, medo do futuro. É você tá insultando a Deus, dizer para Deus que você não confia nele. Então, sabe, essa segunda lição que eu quero dizer para você, os anjos de Deus seguem o comando de Deus. Quando for orar, ore especificamente. Ora, Deus, está acontecendo isso na minha vida. Bota aquele anjo lá para disciplinar aquele camarada que está se levantando contra a minha vida. Mostra para eles que eu sou teu filho, que eu sirvo Deus Altíssimo. Senhor, esses demônios estão se andando aqui. Bota juízo para eles. Ora, quando Jesus chegou lá em Gadara, os demônios já começaram a falar: Filho de Deus, que nós temos nós contra ti, contigo não é chegada a nossa hora. Pelaram de medo de Jesus. Jesus não tinha aberto a boca. Os demônios têm medo de você também, meu irmão. Agora, se você não entender que você tem esse poder para pedir a Deus e Deus vai comandar os anjos a teu respeito. Não é genérico. Tem muita gente que ora genérico. Ah, Deus abençoe minha família. Tá sentindo opressão e não usa essa autoridade. Então, a segunda lição que eu quero dar para vocês: os anjos de Deus seguem o comando de Deus. Quando você estiver em apuros, clama a Deus, fala: Senhor, manda os teus anjos. Amém? O texto mostra no versículo 18, né? E como desceram contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Deus, conforme a palavra de Eliseu. Bom, gente, quando a gente aprende essa verdade, você vai ver o resultado do mesmo jeito que Eliseu viu. Porque se Deus não interviesse, não fizesse alguma coisa, ele ia morrer. Eliseu falou: segue esse povo, eles ficaram tudo cego. Então, a terceira verdade que eu quero mostrar para vocês aqui é que Deus sempre dá ordem aos seus anjos para que nos protejam. Sempre. O Salmo 91, 10 e 11, meus irmãos, é uma promessa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se não fosse assim, você estava morto. Porque os demônios o tempo inteiro estão tentando te matar. Não penso que existe algum momento que você está sem ter algum demônio querendo te puxar o tapete. É 24 horas por dia, 7 dias da semana. E por que não acontece? Porque Deus bota os teus anjos para te proteger. Agora, não é essa história de dizer o anjo da guarda. Não, não é um anjo não, meu irmão. Você tem muitos anjos cuidando de você. Olha lá, o Salmo 91, 10 e 11 diz assim: nenhum mal te sucederá. Olha aqui, é um absoluto. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Quer dizer, nem contra você e nem contra a tua casa. Por quê? Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Tá? Então, é claro isso. Não vai chegar na tua tenda e nem vai te destruir. Por quê? Porque Deus deu ordem para os anjos te guardarem. Agora, aqui eu quero fazer um quiz, tá? Eu quero fazer uma pergunta e eu quero ver se vocês são bons de Bíblia e se vocês vão me responder direito. Essa promessa aqui do Salmo 91, 10 e 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, quem foi que usou essa promessa contra Jesus? Se você respondeu o diabo, você acertou. Foi exatamente esse texto que o diabo usou quando ele fez a segunda tentação de Jesus. Quando ele chegou, vamos ler lá, Mateus capítulo 4, versos 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Está citando o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja, o diabo usou a palavra de Deus para tentar Jesus.
Jesus respondeu para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas tem um detalhe, gente, que eu quero que você saiba. O Salmo 91, a promessa está no 11 e no 12 junto. Os dois versículos. Satanás tirou o 11 e só usou o 12. Eu vou ler de novo lá para vocês o 11 e o 12 e vou dizer o que Satanás falou. O 11 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Onde é que os anjos vão guardar? Em todos os teus caminhos, ou seja, quando você estiver fazendo as tuas coisas na vida, indo trabalhar, não é isso? Indo para a igreja, né? Fazendo as tuas coisas, a mulher fazendo a comida, não é? O marido trabalhando lá na feira, trabalhando, sei lá, de gari, trabalhando como empresário, não importa qual é o seu trabalho, onde você estiver indo pelo teu caminho, há uma promessa de que Deus vai te guardar. E no 12 ele fala: eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces. Agora, por que o diabo omitiu o 11? Porque ele queria fazer que Jesus se jogasse do pináculo e usou só o texto que fala que os anjos iam suster. Mas Jesus virou para ele e falou assim: mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, aqui já está a resposta, gente. Em outras palavras, se você for atravessar uma rua, gente, e um carro for te pegar, um anjo é capaz até de te empurrar e você não ser pego. Agora, se tiver vindo o carro, você se jogar em frente do carro, para ver se o anjo vai entrar no meio e ser o airbag entre você e o carro, não vai rolar, não vai acontecer, porque você tentou a Deus. Ou seja, o que a promessa de Deus está falando? Se você estiver vivendo com Deus, fiel a Deus, é filho de Deus, cara, não se preocupe, porque Deus vai te proteger. Agora, se você ficar tentando a Deus, não, vou pular do prédio para ver se os anjos me seguram, não, vou me jogar em cima do carro para ver se o airbag do anjo vai entrar, não vai rolar. Então Satanás, ele distorceu a promessa tentando fazer Jesus obedecer à voz dele e não à voz de Deus. Então, o que Deus está te prometendo é o seguinte: olha, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, trabalhando, vivendo para a glória de Deus, não se preocupe. Mesmo que você não veja de onde vem um carro, mesmo que você não veja de onde vem a praga, mesmo que você não veja de onde vem o demônio, os anjos vão estar lá para te proteger. Mas não tente a Deus, tá? Essa é a verdade que nós temos aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, a Deus, né? E ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, quando os teus caminhos são os caminhos de Deus, querido, fique em paz, porque os anjos estarão com você e eles são sempre mais poderosos e mais numerosos do que os demônios. Então, a proteção acontece quando nós andamos em sabedoria, quando estamos nos caminhos de Deus, servindo a Deus. Amém? Não vai tentar a Deus, não fique tentando a Deus, porque uma hora os anjos não vão poder te proteger. A quinta verdade que eu quero falar para vocês aqui, gente, é que nós precisamos conhecer um pouco mais sobre os anjos. Em relação, eu quero terminar aquela história de Eliseu, porque eu acho muito interessante, né? O exército do rei da Síria entrou lá para matar Eliseu, não, primeiro para destruir o exército de Israel e tomar Israel. Deus revelava para Eliseu a emboscada e eles nunca pegavam o exército de Israel. Quando descobriram que tinha um profeta, falaram: bom, então tá fácil, vamos matar o profeta. Chegaram lá, Deus abre os olhos do servo de Eliseu, Eliseu pede para Deus, os camaradas todos ficam cegos, e aí o que acontece, gente? Eles ficam cegos, Eliseu pega aqueles exércitos, lembra que Eliseu estava em Dotã, tá? E conduziram os exércitos sírios cegos até Samaria, que era a capital do reino do norte, também chamado Israel. Quando chegam lá na capital, o próprio rei de Israel pergunta para Eliseu: Eliseu, o que eu vou fazer com esse povo? Vou matar todo mundo? Eliseu falou: não. Quando você estiver em guerra, quando você capturar alguém, você pode matar. Agora não é hora de matar. Você vai fazer diferente. Primeiro, ele pede para Deus, Deus abre os olhos de todo aquele exército.
Aí ele fala para o rei, você vai fazer um banquete para esses soldados do exército sírio. E foi o que aconteceu. Ele fez um banquete, deu comida para todo mundo, para os inimigos, deu bebida, tratou todo mundo com muita honra. Os camaradas saíram de lá, gente, envergonhados. Falaram, puxa vida, eles podiam nos matar, não nos mataram, ainda nos deram um banquete. Eles foram embora e a Bíblia diz que eles não mais invadiram Israel e houve paz na terra. A solução de Deus naquele caso foi uma solução diplomática, mas Deus antes mostrou seu poder. Olha como Deus é tremendo. E isso tudo aconteceu pelos anjos. Porque quem feriu de cegueira aquele exército? Os anjos. Todos aqueles anjos, exército com carruagem, com cavalos, que o servo viu. Então, gente, os anjos de Deus têm muitas funções. A Bíblia diz que Deus faz dos anjos fogo e tempestade. Os anjos controlam, vamos dizer assim, os elementos naturais, eles provocam tempestades, tsunamis, vulcões, fogo. Os anjos têm esse poder, gente, de ferir a terra. Você entendeu? Então, esses anjos é que estão ao teu favor. Os demônios não dão conta dele, gente. Nós temos que aprender a usar os anjos ao nosso favor. Eu não falei para vocês, os anjos, eles obedecem ao comando de Deus. Agora, quem que pede para Deus especificamente o que fazer? Somos nós. Foi Eliseu que falou primeiro para Deus, Deus, abre os olhos do Geazi para que ele veja. Deus abriu. Depois ele falou, Senhor, segue esse povo. Deus cegou. Depois Eliseu falou, conduziu os exércitos, falou, Senhor, abre os olhos dele. Deus abriu. Aliás, quando a Bíblia fala de João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher, ele é menor do que o menor no reino de Deus. Então nós que temos Jesus, o Espírito Santo, irmãos, a nossa autoridade é maior do que a de Eliseu. Ainda que eu não veja, os anjos estão acompanhando ao nosso redor. E aquilo que eu pedi para Deus vai acontecer. Você tem que orar e orar especificamente. Aliás, a gente tem que aprender a orar especificamente. Nós estamos aqui, eu estou aqui ensinando para vocês a orarem por proteção. Peça especificamente para Deus o que você quer, tá bom? A quinta verdade é que nós precisamos conhecer mais sobre os anjos. Eu vou ler um texto de Salmo 103, versículos 20 e 21, que dizem o seguinte: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. E aí fala que anjos são esses: valorosos em poder, que executais as suas ordens, as de Deus, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, os anjos, que fazeis a sua vontade. Como é que os anjos louvam a Deus? Obedecendo a ele. Agora, esse texto aqui diz que eles são valorosos em poder. Gente, os anjos são muito fortes. Mas, pastor, quão fortes são os anjos? Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, no capítulo está falando quando os assírios, tá? Não são os sírios, é um outro povo, circundou a cidade de Jerusalém e começaram a falar impropérios, mandar cartas dizendo: nós vamos matar vocês, nós vamos destruir vocês, vocês vão ficar aí morrendo de fome, porque nós não vamos deixar vocês saírem, não adianta vocês orarem ao Deus de vocês, que o Deus de vocês não tem poder. Aí o rei Ezequias vestiu roupa de pano de saco e cinza, chorou, clamou a Deus, falou: Senhor, me livra porque eu não dou conta. A Bíblia diz que um anjo, naquela noite matou 185 mil soldados dos assírios. Você quer saber o quão poderosos os anjos são? Um anjo matou 185 mil soldados. Então, meu querido, você tem que entender que o anjo de Deus, ele não tem comparação com a gente. Você entendeu? Um anjo, o anjo de menor escala lá, ele dá conta de 185 homens. 185 mil homens, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que os anjos são muito poderosos. A segunda coisa que eu quero contar para vocês a respeito dos anjos é que os anjos são incontáveis.
inumeráveis. Hebreus 12, 22 diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a Universal Assembleia. Eu imagino, tá? Isso aqui não posso te afirmar com categoria, mas eu imagino que deve ter 4 trilhões de anjos. Tem muito mais anjo do que gente. Nós temos no planeta quase 8 bilhões de pessoas, mas tem muito mais anjos do que gente, tá? Lembrem-se, Eliseu viu um exército incontável de anjos só para proteger ele. Só elezinho, Eliseu. Aí você vai falar, não, pastor, mas Eliseu era Eliseu. Não, gente. Eliseu é um servo de Deus como você e eu. Então, a terceira coisa que a gente tem que entender dos anjos, a gente pode pedir e deve pedir. Ore todos os dias. Levanta de manhã, já fala, Senhor, coloca a tua escolta. Eu preciso de uma escolta, Deus. Eu estou indo a lugares, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio em Ti, na Tua promessa. Então bota os Teus anjos para proteger a minha vida, a minha filha, da minha mulher, dos meus filhos, da minha descendência. Oh, Deus, a minha igreja, protege o meu carro. Gente, eu oro tão específico. Eu vou falar uma coisa aqui que você vai pensar. Alguns vão dizer que eu sou maluco. Mas eu falo para todo mundo que anda comigo. Eu vou para um shopping, sabe aqueles shoppings lotados? Eu falo, Senhor, onde é que está minha vaguinha? Me dirige. Bota o teu anjo para me dirigir num lugar onde tem. Gente, bastou dar uma volta, daqui a pouco eu estou passando, tem um carro saindo. Isso acontece em todo lugar. Eu peço a Deus que os anjos estejam comigo. Eu não saio numa viagem sem pedir que os anjos me protejam, que protejam de ataque no motor do carro, que protejam de alguém me jogar uma pedra no para-brisa, eu ter que parar. Então, gente, eu quero que você saiba que você pode pedir a Deus pela ajuda dos anjos. Lá no jardim do Getsêmani, vocês se lembram que quando vieram buscar Jesus, Pedro tirou a espada e cortou a orelha daquele soldado chamado Malco? Lá em Mateus 26, versos 52 e 53, Jesus repreende Pedro e ele conta uma verdade extraordinária que vai te ajudar como me ajudou. O texto de Mateus 26, 52 e 53 diz assim: então Jesus lhe disse, embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos para proteger Jesus? Falou, Pedro, bota a tua espada aí na bainha. Porque se você quiser usar a espada, você vai morrer pela espada. Pedro botou, Jesus pegou a orelha, curou o camarada e ele ainda falou para Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, olha lá, o padrão é o mesmo, peço ao Pai e ele, ouvindo a mim, mandaria 12 legiões de anjos. A versão amplificada da Bíblia coloca 12 legiões com 80 mil anjos. 80 mil anjos para lutar contra aquele bandinho ali de soldados da guarda do Caifás, que era o sumo sacerdote. Então, gente, a Bíblia deixa claro. Olha o que diz Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, você é filho? Eu também sou. Somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pera lá. Uma coisa é ser herdeiro de Deus. Porque você podia ser herdeiro de Deus numa herancinha pequena. Mas ele diz co-herdeiros com Cristo. Significa que tudo que Cristo herdou, eu também herdo. Pô, então pera lá. Jesus podia pedir uma legião de 12 legiões de anjos, eu também posso. Eu também posso. Porque tudo que Deus deu para Jesus, ele dá para nós. Em Cristo nós somos co-herdeiros, ele dividiu conosco. Tá entendendo, meu querido? Olha que coisa tremenda. Ele diz, se sofremos, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Você vai receber um corpo igual ao de Jesus. Não é um corpo inferior, é corpo glorificado. Hoje,
Ainda que nós estejamos aqui, que ainda sejamos humanos, pecadores, a Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Jesus. Então, esse grupo enorme de anjos, muito mais anjos do que gente. E lembrando, para cada demônio tem 2 anjos. Tá? Sendo que o demônio não tem a força do anjo, porque o poder que alimenta o anjo é o poder de Deus. O poder que alimenta um demônio é o poder de Satanás. Então, isso quer dizer que eu e você, nós podemos clamar pelos anjos, como Jesus fez. A 6ª lição que eu quero dar para vocês hoje, gente, é que a adoração, presta atenção, ativa os anjos. Gente, a adoração atrai a presença de Deus. Onde tem a presença de Deus, tem anjo. Saiba disso. Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não, pastor, você está falando que a adoração ativa os anjos, mas o texto que você leu está falando do que os temem. Acontece que Jesus, quando ele dá a definição de adoração, a definição de adoração dele não é cantoria, não é bater palma, não é nada disso. Não. A definição de adoração que Jesus dá é temor. Lá em Mateus capítulo 4, ainda na tentação de Satanás, no versículo 10, a Bíblia diz assim: então Jesus, aqui é a 3ª tentação, né? Satanás mostra todos os reinos do mundo e fala: olha, Jesus, tudo meu. Se você dobrar o joelho e prostrado me adorar, eu te dou tudo. Tudo esses reinos do mundo, eu não me interesso. Sabe o que me interessa, Jesus? É que você se prostre diante de mim. Lembra? O diabo desde o começo queria estar acima de Deus, né? Então, para ele, Jesus, o Filho de Deus, se prostrando seria um trunfo maravilhoso, não é isso? Então, olha o que Jesus falou. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Jesus não falou assim: ah, Satanás, eu não argumentou. Sai daqui, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Esta palavra adorarás aqui no grego, gente, proskinel, é uma palavra que significa literalmente se dobrar, botar o rosto em terra. Sabe, já viu aquela figura do muçulmano quando ora, que ele fica de joelho e bota a cabeça no chão, em terra? Esta é a palavra. Adorarás, é se prostrar em temor à grandeza de Deus. O que Jesus está dizendo? Você quer que eu me prostre diante de você? Só a Deus eu adoro. E essa palavra adora, no original, significa ter reverência, ter temor. Então, meu querido, quem você deve temer é a Deus, não aos demônios, não às circunstâncias, não às pestilências, não à seta que voa de dia, não ao terror noturno. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo: abre os olhos do teu povo, abre os ouvidos do teu povo, Senhor, que esta palavra revelada, profunda, que está sendo dita agora, Senhor, abra os olhos dos teus filhos, Pai, que eles deixem de mimimi, que eles deixem de choramingar, de ter medo de demônio, e que eles cresçam em autoridade, Senhor, porque eles entendem, ó Deus, que quando o Senhor promete, o Senhor não volta atrás, ó Deus. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O Senhor está nos prometendo. Esse Salmo 91, Senhor, é um salmo de promessas, Senhor, que o teu povo aprenda a orar, a entender. Eu quero te sugerir que você decore esse texto, mas entenda o que Deus está falando para você. Então, meu irmão, quem que você tem que temer? Tema a Deus, se prostre diante de Deus, não dos demônios. Porque se os demônios pudessem, eles já tinham acabado com a tua vida. Por que eles não acabaram? Não acabaram porque Deus coloca os anjos lá. É uma barreira intransponível. Você está me entendendo? E não é um anjinho só, não. É para uma pessoa, é um exército inteiro de anjos, gente. Então, esta é a verdade que você precisa compreender. Você precisa compreender que Deus
se importa com a tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse versículo primeiro é o resumo de tudo. Depois o resto é só uma digressão, é só uma explicação de como isso vai acontecer. E esse livramento, essa proteção que a gente está pedindo aqui, que nós estamos falando, quem que vai fazer? A escolta de anjos. Entendeu? A sétima verdade que eu quero mostrar para vocês aqui, eu estou repetindo, mas os anjos obedecem à voz do Senhor. Tá? Salmo 103, versículo 20, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Está dizendo que os anjos louvam e bendizem a Deus. Valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. E agora, aqui, eu vou trazer um ensinamento prático que eu espero que você, para o resto da tua vida, você aprenda e use. Tá? Não é essa coisa de orar um dia, daqui um mês, ou então quando tiver em apuro. Ore todo dia, pedindo a proteção dos anjos. E olha o que a Bíblia está dizendo, como nós devemos orar. Eu vou te dar um exemplo. Pai, eu te agradeço porque eu estou orando aqui segundo a tua palavra. E a tua palavra diz que os teus anjos obedecem à tua palavra. Você está entendendo? Os anjos de Deus só obedecem se for a palavra. Então, como o crente deve orar? A palavra. Por exemplo, você está enfermo. Será que você pode pedir a Deus para que Ele te cure? Claro que pode. E às vezes, uma peste dessa foi colocada pelos próprios anjos para exercer juízo. Tá? O que você vai orar? Senhor, se isso veio dos teus anjos, que essa peste seja tirada da minha vida, seja tirada da minha família, que ela não chegue na minha tenda. Ore específico. Por exemplo, se você percebe que tudo que você faz não dá certo, você trabalha direito, faz coisa direito, chega na hora, né, daquela entrevista de emprego, outra pessoa entra. Você percebe que tem uma maldição, que tem alguma coisa travancada, que tem alguma coisa te impedindo. O que você está esperando para dizer, Senhor, está tendo oposição espiritual aqui, Deus. Manda já os teus anjos, Pai. E que eles lutem por mim, que eu não estou enxergando, mas se tiver alguma coisa, algum demônio segurando, alguma coisa, Senhor, que vem agora os teus anjos tirar esses demônios daqui. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, a Bíblia fala claramente que os anjos trabalham para você. Sabia disso? Olha o que Hebreus 1,14 diz. Está falando dos anjos, tá? Não são todos eles, esses anjos, se for ler o capítulo todo, está falando dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem que há de herdar a salvação? Eu e você, seres humanos. Hebreus 1,14 está dizendo que todos os anjos, todos eles são espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos têm muitas funções. Eles se envolvem na natureza, eles se envolvem com tempestades, com tsunamis, com vulcões, eles tocam nesses elementos da natureza e provocam essas coisas. Mas para que isso? Para cumprir o propósito de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, aprenda a usar os anjos. Eu estou falando sobre oração por proteção. Quando você orar a Deus, você vai orar a Deus. Senhor, protege-me. Mas ore dizendo, Senhor, manda os teus anjos. Vai sair com o carro, vai viajar. Senhor, põe os teus anjos para proteger meu carro, para me livrar de acidente.
Eu não saio para uma viagem sem pedir os anjos. Entendeu? Senhor, livra-me, livra de acidente, Senhor, livra os meus filhos, livra os meus netos, manda uma escolta. Eu lembro que quando eu era pequenininho, minha mãe falava assim, os anjos do Lamartine têm que ser muito poderosos, porque esse menino é muito traquina. E ela estava certa. Eles me guardaram a vida inteira, mesmo antes de eu ser crente, mas eu já era do Senhor. Você está entendendo, meu querido? Então, ouse pedir a proteção dos anjos. Anjos podem executar muitas coisas, mas todas as coisas que eles fazem para cumprir a palavra de Deus e para executar a ordem de Deus. Então, quando você for orar, ore segundo a palavra, porque os anjos vão te proteger, vão lutar a seu favor, vão lutar contra os demônios, vão evitar, as ciladas do inimigo. Nunca se esqueça, maiores são aqueles que estão conosco, um número muito maior, incontáveis, do que aqueles que estão contra nós. Hebreus capítulo 13, versículo 2 diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Os anjos atuam hoje, vão atuar até o final dos tempos. No livro de Apocalipse está cheio de anjos atuando. Oh, glória a Deus! Em nome de Jesus, agora eu quero orar com você, por você, pela tua casa, pela tua família. Eu quero declarar isso na tua vida, que os anjos do Senhor acampam ao redor. Começa a orar comigo. Diga agora em nome de Jesus com autoridade que, Senhor, fala comigo, hein? Abre a tua boca, não fica só na mente, não fica com timidez, não. Diga, Senhor, antes de mais nada, eu te peço perdão pelos meus pecados. Senhor, eu não sou merecedor, mas Jesus é. Então agora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que eu sou teu filho, que eu habito no esconderijo do Altíssimo, que eu estou debaixo da sombra do Onipotente, e eu, Senhor, agora eu me aproprio de todas as promessas do Senhor quanto aos teus anjos. A partir de hoje, Senhor, eu vou rejeitar qualquer declaração de incredulidade, eu não vou mais dar autoridade para os demônios falando com medo, falando coisa ruim, prognóstico ruim para a minha vida, para a minha família. Eu vou dizer, não importa a circunstância, maiores são aqueles que estão comigo do que os que estão contra mim. Obrigado, Senhor, pelos teus anjos valorosos em poder que estão para me proteger, para cuidar de mim, da minha vida. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga aí, Senhor, eu entrego a minha vida, a minha casa ao Senhor, ó Pai, o meu futuro ao Senhor. Eu creio que os teus anjos estão ao redor, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus que cuida de mim. E eu te agradeço por todos os teus anjos que estão contendendo pela minha vida, pela minha família, por tudo que diz respeito a mim, assim como o Senhor fez isso com Eliseu, assim como o Senhor fez com Jesus, o Senhor faz comigo, porque eu sou co-herdeiro com Jesus de tudo que Jesus herdou de ti, eu também herdei, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Gente, um beijo grande para todo mundo, viu? Fiquem com Deus, adorei estar com vocês aqui.